E aí, meus prediletos, sejam bem-vindos aqui nesse canal do YouTube, né? Depois de 5 anos, estou aqui de volta para gravar vídeos com vocês. Gente, o meu coração tem queimado esses dias, esses últimos dias aqui, para gravar conteúdos aqui para vocês. E, cara, a previsão era para que eu estivesse gravando aqui em agosto para vocês conteúdos, mas o Senhor começou a mover assim de uma forma totalmente diferente. Meu coração tem queimado para compartilhar conteúdos aqui para vocês. E eu espero que hoje o Senhor fale ao seu coração no devocional de hoje, no vídeo de hoje aqui também. E o tema de hoje é Tudo Acontece no Tempo Certo. E eu quero ler com vocês aqui Isaías capítulo 60, versículo 22, que diz assim: Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Gente, esse vídeo ele surgiu alguns dias. O Senhor estava ministrando muito ao meu coração sobre espera, sobre o tempo de espera. E talvez o Senhor quer ministrar ao seu coração, quer falar ao seu coração sobre a espera. E eu estava hoje é domingo, estou gravando domingo esse vídeo, e eu estava escutando uma música da Marcela Thaís e eu nunca tinha prestado atenção profundamente na letra da música, porque algumas semanas atrás o Senhor já estava ministrando, falando no meu coração sobre espera, sobre o tempo. E quando eu ouvi a música, eu me peguei em dois tópicos da música que fala assim: o amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. E uma outra parte aqui: o amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Para quem está aí amando, para quem está esperando no Senhor, esse vídeo aqui é para você também, que talvez precisa de uma resposta de Deus, né? E, cara, gente, tudo acontece no tempo certo de Deus. Eu estava lendo Mateus, se eu não me engano, fala que nada acontece sem a permissão de Deus. Ou seja, tudo que acontece na nossa vida tem sempre a permissão de Deus. Tem sempre a liberação de Deus para que a gente possa, então, viver aquela estação da nossa vida. Para que a gente possa, então, estar liberado para viver nessa nova estação, nesse novo tempo. E óbvio que na nossa vida sentimental, né, é a mesma coisa. Então há um tempo certo para tudo. Tudo há um tempo certo, né? Deus, ele não se atrasa, Deus, ele não se adianta. O relógio de Deus é perfeito. Cara, e quando as coisas acontecem realmente, quando as coisas elas começam a fluir realmente, aí sim nós entendemos que é o tempo de Deus. Eu, Daiane, particularmente, eu entendo que, cara, se algo está acontecendo na minha vida, se algo está fluindo, é o tempo certo de Deus para que eu possa viver. E aí eu lembrei agora que na pandemia, 5 anos atrás, gente, 5 anos atrás, eu tava gravando vídeos aqui, eu acho que eu gravei uns 5 vídeos aqui no canal do YouTube, e aí parei, né? E aí quando foi ano passado, novembro do ano passado, alguns dias antes do meu aniversário, teve um culto aqui em casa e um pastor chegou e falou assim: Deus colocou isso no seu coração, e eu já tava voltando desde abril, eu já tava voltando a criar conteúdo lá no Instagram. E aí o pastor falou assim: você será grande e isso que Deus colocou no seu coração é de Deus. Então não permita que ninguém tire isso do seu coração. E ali foi uma confirmação de Deus para que eu pudesse continuar a criar os conteúdos, né?
E aí eu entendi que tudo acontece no tempo certo de Deus, no momento certo que tem para acontecer nas nossas vidas, né? E pelo menos eu, Daiane, tudo que já aconteceu na minha vida, que foi permissão de Deus, gente, eu senti uma paz no meu coração, as coisas fluíram, as coisas começaram a acontecer no tempo certo de Deus. Por quê? Porque era a hora certa de eu viver aquilo. Era o tempo certo, era o momento certo. E a Bíblia fala lá em Eclesiastes que há um tempo certo para todas as coisas. Então, muitas vezes a gente quer até mesmo dar um jeitinho, né? Quantas vezes eu já quis entrar em relacionamentos que não era da vontade de Deus para minha vida. E, cara, as coisas elas não fluíam, elas não aconteciam. Por quê? Porque eu queria dar o meu jeitinho. E Deus, pelo menos comigo, Deus trabalha assim, tudo que é da vontade dele para minha vida, as coisas elas fluem, elas começam a acontecer, a provisão de Deus começa a vir. Gente, há uma fluidez muito grande, né? E é por isso que a Bíblia fala que a paz de Deus seja o arbítrio em seu coração, né? Por isso que a Bíblia fala muito a respeito de paz. Por quê? Porque aquilo que vem de Deus traz uma paz ao nosso coração que excede todo entendimento, né? E aí eu estava buscando uma resposta de Deus há um tempo, né? Uns anos já, acho que uns 2 anos, procurando ouvir a Deus. Eu só ouvia silêncio, eu não conseguia ouvir a Deus. E aí teve um dia, quando eu menos esperei, uma amiga minha, ela chegou comigo e aí ela começou a liberar palavras sobre a minha vida. E naquele momento, gente, eu senti uma paz no meu coração, ela teve uma visão comigo. E aí eu senti uma paz muito grande no meu coração, porque dentro do meu coração eu falava assim: Deus, fala comigo, usa alguém para falar comigo. E no momento que ela chegou para falar comigo, eu senti uma paz muito grande, porque eu sabia que aquilo era uma resposta de Deus. E ela falou coisas específicas que só eu e Deus sabem, que tinha no meu coração, que eu estava buscando em Deus essa resposta. Então, gente, tudo acontece no tempo de Deus. Sabe quando as coisas não são de Deus, a gente quer de todas as formas fazer do nosso jeito, da nossa maneira, e as coisas elas não fluem, elas não acontecem de forma alguma. Sabe, Abraão, ele teve uma promessa de Deus de que ele teria um filho, e da promessa de Deus, quando Deus fez a promessa até o cumprimento, se passou 25 anos. E aí foi nesse meio período que Sara falou assim: ó, acho que não vai acontecer não, né? O tempo tá passando, eu tenho mais de 100 anos, e se deita com a serva aí para que você possa perpetuar a descendência. Só que o Senhor fez a promessa para Sara. O Senhor fez a promessa para Abraão e Sara, né? E foi isso que aconteceu. Então, muitas vezes nós queremos apressar o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos apressar as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, e é necessário nós passarmos por processos de amadurecimento, processos de mudança, de transformação, processos mesmo de preparação para que nós possamos viver a promessa de Deus. Imagina um filho que quer muito um carro e esse filho só tem 8 anos. Imagina só se o pai ele der um carro para um filho de 8 anos que não sabe dirigir ainda, que nunca pegou em um volante, né? E com certeza isso aí vai ser um desastre. Mas quando nós estamos preparados, quando nós temos conhecimento e temos toda uma preparação, aí sim é o tempo, é o momento de nós dirigirmos o carro. Por quê? Porque nós já estamos preparados, nós já temos maturidade, né, responsabilidade para viver aquilo, né? Então,
não apresse o tempo de Deus para sua vida, sabe? Tudo acontece no tempo de Deus, no momento certo, da maneira certa que tem que acontecer. E esses dias o Senhor tem ministrado muito ao meu coração e falado a respeito disso, sabe? Às vezes a gente pensa que não tem ninguém nos observando, mas a verdade é que tem sim. Tem alguém te observando, moça. Tem alguém te observando, rapaz. Talvez você não entenda, talvez você pense assim, cara, eu tô sozinha aqui e, cara, Deus tá em silêncio, não tá fazendo nada, mas a verdade é que tem alguém te observando, sim. E eu parei nessa música, nessa parte da música que fala, né? O amor, ele não é cego. Ele sabe os passos que precisa dar. E tudo quando acontece no tempo de Deus, gente, há uma fluidez, sabe? E às vezes a gente pensa que ninguém está nos olhando, que ninguém está nos observando. E até uma amiga minha falou isso para mim esse ano. Ela falou exatamente isso. E às vezes a gente pensa, não tem ninguém olhando, não tem ninguém observando, mas a verdade é que tem sim. E há um tempo certo para todas as coisas, né? E aí, na outra parte da música fala, o amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. No tempo de Deus, no tempo de Deus, na forma de Deus. Tem um livro que fala o romance e a maneira de Deus. Então, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir, é perfeito, gente. Deus, ele é um Deus que se importa com essa área da nossa vida. Então, não apresse o tempo de Deus, não apresse os processos de Deus, porque no tempo certo, como diz aqui a palavra de Deus lá em Isaías, que fala assim: eu, o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Lembra de Ana? Ana estava orando por um filho e no tempo certo veio Samuel. No tempo certo, quando Deus estabeleceu, quando Deus liberou a promessa, aconteceu. Né? Então, não apresse aquilo que é a promessa de Deus para sua vida, não se precipite, né? E procure sempre estar discernindo o tempo e a maneira que Deus está fazendo na sua vida. Porque a beleza, gente, na espera, a beleza nesse tempo de espera, a beleza na solteirice, a beleza na estação que nós estamos vivendo, que ainda solteiros, né? Mas há uma beleza nisso, né? E há um tempo certo para que as promessas de Deus elas se cumpram na nossa vida, tá bom? Então espero que esse vídeo de hoje o Senhor tenha ministrado muito ao seu coração e já compartilhe aí para os seus amigos, para a sua família, para quem precisa ouvir essa palavra, né? Que Deus possa estar te abençoando mais ainda nos vídeos aqui. E eu te vejo aqui nos nossos próximos vídeos, se Deus quiser.